Dennis Bradley, Rumo às Estrelas. A duvidazinha do diabo. Por maior que seja o orgulho do homem, enquanto ele não perceber a pequenez infinitesimal de suas forças, não caminhará um passo além do território dos tontos. Com toda a nossa vaidade e nossa arrogância, não afirmar, só conhecemos uma bem mesquinha fração do universo, somos prisioneiros das nossas emoções, joguetes no temporal da vida. Vida é movimento, é quietude, e quietude é morte. Por mais filosófico que nos suponhamos, nosso pensamento e nossas emoções oscilam sempre. Depois de alcançarmos os mais altos píncaros, tombam nos mais profundos desempenhadeiros da dúvida, e vi subir e descer. Para os sábios só existe dois prazeres: a felicidade, a preguiçosa arcádia da afetação. O homem artístico instintivamente despreza o mesquinho terreno neutro da felicidade. Pode brincar na sua alegria autocraticamente e extrair requintes de sua dor. O maior de todos nós só possui uma faísca de inteligência confinada pela casca do nosso corpo. E esta casca nós a imaginamos de suprema importância, persuadidos de que é a soma total até que a inevitável decadência nos destrua a ilusão. Foi no mês de novembro que a bomba me alcançou, explodiu diante dos meus olhos e deixou-me arrasado. Em meus estudos psíquicos eu havia até aquele momento aprendido alguma coisa do ponto de vista filosófico. Minhas experiências em escrita automática exposta no livro 3 tinham sido de valor do ponto de vista pessoal. Muito mais dramático, eu ainda estava preso a duas evidências dadas pela voz direta, as comunicações de minha irmã e a de W.A. Essas três prodigiosas revelações seriam bastante para convencer o intelecto médio sobre a certeza da vida depois da morte. Mas a voracidade do apetite mental pede alimentação contínua. Duas pessoas intimamente ligadas a mim tinham morrido durante os últimos 10 anos e ambas se comunicaram comigo. Apesar disso, de estar eu há 5 meses imerso no colossal problema do além e da evolução contínua da personalidade, fraquei subitamente em virtude de nunca mais, depois da minha experiência na América, ter recebido uma outra mensagem de minha irmã. O seu silêncio, logicamente compreensível, era perturbador. Eu havia percorrido todos os canais possíveis de pseudo-médios, muitos dos quais só provaram capacidade para invenções paupérrimas. A despeito desses desapontamentos, eu senti em meu coração que nada era de molde a destruir as descobertas de Arlena Towers e da minha conversa com W.A. Eu de mim não necessitava de mais prova da sobrevivência, mas para os iniciados, para os sem imaginação e os céticos, eu senti que essa experiência não bastava para afirmar a convicção. Eu a tinha de ser, ou ele tinha de ser forjada a cadeia de evidência capaz de levar o homem médio de limitada compreensão ao estado de espírito necessário, compreensão e aceitação compulsória da magnificente verdade. Nesse meu tempo eu recebi uma carta do meu amigo D. Wyckoff, dizendo que vinha para a Inglaterra no começo de dezembro e que traria Valiantini para prosseguirmos aqui nossos estudos. Estavam as coisas nesse pé, quando a bomba arrebentou sob forma de um cabograma de Nova York. Fica sem efeito minha carta. Verifiquei Valiantini, inegável exemplo de fraude consciente. De Wyckoff. O meu atordoamento foi completo. O despacho tinha a frieza característica de Wyckoff. No seu ódio à fraude estava patente que alguma coisa de muita importância foi descoberta. Eu era obrigado a
respeitar um juiz de um tão escrupuloso investigador. Mas por mais que eu lesse e relesse, o despacho me deixava no ar. Dia a dia eu me via concentrado no estudo do maior dos problemas e aos poucos já havia chegado a alguma coisa. Este livro já está em meio. Eu me senti extremamente estimulado. O jogo das emoções me atraiu. Os deuses mostravam-se generosos no fornecer-me alimento para o espírito. E Dewey Croft, homem de sabedoria, repetidamente acusava Valentim de fraude. Meu cérebro entrou a girar no ciclo das conclusões. O que tinha sido descoberto é impossível para eu saber. Mas de uma coisa eu estava seguro da verdade das minhas experiências em Arlena Towers. Nenhum daqueles fenômenos poderia ser explicado pela lógica humana, mesmo admitindo que por algum truque misterioso fosse possível produzir-se as manifestações dos outros espíritos. Nem Dewey Croft, nem Valentim, nem eu, nem Deus poderia abalar a minha certeza de que durante 35 minutos eu tinha conversado de assuntos pessoais, assuntos desconhecidos de todo o mundo com o espírito desencarnado, porém vivo, de minha irmã, sua voz, sua personalidade, sua inteligência, sua alma. E assim, havendo digerido o cabograma e sempre firme na inexpugnável certeza que hei de levar até a cova, ri-me da pequenina dúvida do diabo, mas permaneci bastante material para conceber que o cabograma de Wycroft iria destruir meu livro. Tenho plena consciência das minhas limitações, uma das quais é a miserável incapacidade para a mentira. A decisão, pois, que eu tinha de tomar era rever todos os incidentes havidos, por mais prejudicial que o fosse a minha filosofia, que é o pensamento de seda deste trabalho. Minha lógica só poderia chegar a rígidas conclusões, quase cubistas em suas linhas inexoráveis. As alternativas tinham de estabelecer-me assim: Dewey Croft sábio, Valentim fraude, eu louco. Mas ainda assim não modificaram minha opinião. Repito, por 3 vezes na vida, estrelas brilhantes me iluminaram o caminho do conhecimento, no conhecimento da eternidade. Caminho claro, simples, certo. Apesar disso, vítimas da pobreza do nosso intelecto, sentimos-nos às vezes fracos durante a jornada, e humanos que somos, caímos nos buracos da estupidez. Eu estava certo de tudo e maravilhado do esquema da criação. Eu estava certo de tudo e maravilhado do esquema da criação, em que nada morre, mas tudo se desenvolve na eternidade. Quem chega a esta certeza é a certeza da vida do além. A certeza da vida do além recebe pedras da catapulta dos amigos, aqui se refugiar, ferido no consolo do próprio eu, procurando aquela partícula divina que sabia existir na alma de cada homem. Obtive o segundo encontro anônimo com senhorita Osborne Leonard para novembro 28, que resultaria? Pergunta. Repetição do já havido? Pergunta. Assim eu preferi algum silêncio negativo. Uma coincidência, Joseph e Minerva de Wyckoff, marido e mulher, partiram para a Inglaterra no momento em que eu e a minha esposa entrávamos em casa de Madame Leonard. Lembro-me que disse à minha mulher: será agora interessante observar se alguma coisa transpira. Falei com ênfase, metade como desafio ao destino, metade por desejo de evidência. E cansado, mas mentalmente perfeito, não esperando coisa nenhuma e pronto para suportar todas as derrotas, rodei de carro para Hertfordshire, onde residia a médio. Há muito sem fim, exatamente como a vida humana é sem fim. O que importa é compreender isto e procurar desenvolver a personalidade. Mas a duvidazinha do diabo combate o grande Deus da fé. Maravilha, evidência da eternidade. Na manhã de 27 de novembro, nevava no sul da Inglaterra e em Kingston Hill, o nevoeiro se fizera denso a ponto de dificultar o trânsito. Eu e minha mulher partimos de Alto para a casa de Madame Osborne Leonard. Atravessamos a parte ocidental de Londres dentro de um fog tão sem luz que nos deprimiu os nervos. Mais perto de Hertfordshire já encontramos o sol. Mudança maravilhosa, tudo alvíssimo de neve. Cada galinho ou folha cintilava de brancuras. Aquela paisagem
Aquela passagem da cegueira do fogo e opaco para o esplendor da luz pareceu-me simbólico na jornada da mente através da vida. O encontro fora marcado por um amigo, de modo que Madame Leonardo ignorava a nossa identidade. Minha mulher sentou-se-lhe ao lado e eu pus-me à mesinha a tomar notas. Logo no começo do transe, Feda apareceu. Feda, bom dia, sua irmã e W.A. estão aqui. Mandam a Bradley saudações e dizem que têm estado com ele quase que diariamente, desde a última vez que se comunicaram. Ambos têm estado a impressioná-lo, mas não conseguiram manifestar-se. W.A. Não falo por mim só, estou falando também em nome de outros. Temos influenciado a sua mente, convencidos de que nós é possível fazê-lo em alto grau. Para mim, Bradley, há qualquer coisa que estamos preparando para você. Feda. Anne está reclinada sobre Bradley, como que procurando dirigir sua mão. Todos nós procuramos influir no espírito de Bradley. E há muitos caminhos para isso. Seu trabalho consiste em uma espécie de ensaio de tamanho médio que pode ser lido numa hora ou duas. Vimos a reunir papéis num livro. Num livro que é uma mistura, vários assuntos se entrelaçam ali, alguns relativos ao espiritualismo. Bradley os apresenta sob uma luz nova e de maneira nova. Este trabalho oscila entre dois pontos de vista e queremos forçá-lo a definir-se, mas sem abandonar a imparcialidade. W.A. Sim, é como um assunto deve ser tratado. Estamos cansados de vacilações. O senhor idoso tem um estado a ajudá-lo e supõe que sou responsável por boa parte das suas impressões. W.A. Há poucos dias estive presente a uma entrevista que você concedeu a certo homem. Conversaram sobre assuntos psíquicos e você apresentou uma espécie de programa para o futuro, nada para o desenvolvimento imediato. Não deve comprometer-se muito, Bradley. A matéria é muito vasta, interessante. Exige cautelas, desabrocham coisas em redor de você que serão de grande importância dentro de alguns meses. Não se prenda ao que não for essencial. Bem percebe que há muito o que fazer, coisas inesperadas acontecerão. É bom estar preparado para elas. O senhor idoso, meu nome é MJB. Procure estar com Bradley por amor ao trabalho que ele está realizando. W.A. tem procurado esclarecer, ou odiar, mas não espera conseguido. O velho é impermeável, mas todos aqui gostamos dele. W.A. Tenho-me como autoridade no assunto. Ou já não recebe facilmente ideias novas. Está acostumado a tudo ver com os seus próprios olhos e não dá importância aos pontos de vista alheios. Não me parece possível, Herbert, que você possa fazer qualquer coisa com ele. Melhor deixá-lo, já que tem tanta coisa em que se aplicar. Fiquei contente de poder comunicar na última vez. Desejava muito. Sempre estive esperando por vocês dois. Harry está comigo. Harry e F somos muito ligados. Estou a ajudar você em seus trabalhos literários. E pretendo fazer o mesmo quando falar em público. Tem que fazer isso. Uma grande oportunidade. Aproxima-se. Os guias estão se preparando. Um dos seus guias é James, o professor. Entre eles, existe uma ligação. James pode ajudar de duas maneiras, psíquica e intelectualmente. Na Terra escreveu muito. E de modo admirável. A princípio coisas leves, depois trabalho muito sério. Você tem que fazer o mesmo. Continue com o trabalho começando. Siga sua própria orientação. Não mude. Nós daqui vamos auxiliá-lo nos pontos mais sérios. Conferências públicas constituem coisas diferentes. Hoje seu cérebro e a língua não cooperam tão bem como o cérebro e a mão. Ajudá-lo ele não falar, embora na Terra eu não brilhasse no discurso. Pigarreava e engolia dezenas de vezes. A inarticulação ocorre quando a mente se distrai. A companhia de poucas pessoas você consegue impressionar. Herbert precisa, porém, dirigir-se ao público mais numeroso. Esqueça a sua ojeriza ao falar e preparar-se. Farei que você esqueça as personalidades do auditório. Se se conservar consciente da presença delas, estará prejudicado. Deve falar como se diante de si só tivesse cadeiras vazias. Corrigirei os seus defeitos. Não se meta pelo momento em nenhum negócio novo. Informe o que espero dizer. Prepare o começo e quando se sentir firme
sobre os pés, não precisará sentar-se. A oportunidade aproxima-se, estarei lá e prometo não deixar falhar. Há de ir por diante e de sentir-se contente dos feitos. Em seguida, W.A. referiu-se a uma fotografia tirada no cenatáfio em que ele saíra parecido. W.A. Foi Mr. Steele quem falou nisso. Estou à direita, não muito embaixo. Examine-a com uma lente. Sua irmã e eu somos grandes companheiros, mas a condição dela é diferente da minha. Anne tornou-se mais espiritualizada, impressiona a todos, belo espírito de alta evolução. Não espero impressionar você com ela, como ela o consegue. Entro muito pelas coisas materiais. Para mim, talvez fosse melhor e mais normal que eu voltasse à vida e continuasse a auxiliar a criatura. Não estou mais na mesma posição de ao deixar a terra, mas é mais fácil ajudar quando nos apresentamos na forma normal comum. Há muito mais felicidade aqui do que na terra. Muita confiança, o sentimento diverso do da terra. Eu não gostaria de voltar. A segurança de que tudo vai muito bem. Até você, Herbert, tem tido seus tempos de pânico. Todos os têm na terra, todos que usam do cérebro. Momentos em que duvidamos de tudo. Eu também passei por isso. Embora não fosse do grupo dos que pensam muito. Você sempre pensou e analisou mais do que eu. Eu me dava demais às coisas práticas. Vivi lidando com máquinas e velocidades. Nesse plano ninguém sente incertezas. Todos trabalhamos para o bem. Sua irmã cuida de crianças. Foi bem que ela passasse. Se continuasse a viver, sofreria muito de má saúde. Está agora bastante desenvolvida, linda e moça. Eu conservo a mesma aparência da terra. Alguns que de lá chegam ficam mais jovens. Restaram-se no vigor antigo. Acho esplêndido isso de sentir-se tão forte, de poder fazer coisas com a minha força ou a minha mente. Procurei executar trabalhos com as minhas mãos e quando consegui, tive um grande reconforto. Conheço Kingsley, é um moço. Contou-me que você vai visitar seu pai e quer que eu não me esqueça disso. Acrescentou que sente que terei algo a fazer com ele em próximo futuro. Quero entrar em contato com vocês dois em casa. Madame Bradley. Como pode entrar em contato? Pergunta. Seguiu-se uma breve discussão entre W.A. e Feda. W.A. sugeria o uso do aparelho Ouija e Feda propunha a mesinha, mas ambos concordaram quanto à possibilidade de bons resultados. W.A. para mim. É meu dever ajudar vocês dois. Conserva-se em penumbra e procure apanhar algumas mensagens. Tenho a impressão de que irei surpreendê-lo se o conseguir. Não procure prolongar a coisa, nada de comunicações de mais de meia hora, nem de por mais de 2 vezes na semana. Uma ou 2 vezes tentei comunicar-me com você, mas não reuni a força necessária. Há forças não há, mas é preciso captá-las. Quis também me comunicar com certo homem, mas a força estava muito espalhada. Eu subitamente para a Feda. Quer perguntar a W.A. se ele ou minha irmã estiveram presentes em Arlena Towers? Pergunta W.A. Sim, estive lá com sua irmã. As condições eram diferentes de todas que eu observara antes. Anne, muita força junta, física e mental, e tenho medo que isso haja prejudicado a condição de alguém. Feda. Sua irmã está a mover as mãos como que procurando inutilmente traçar qualquer coisa. Há algo que eu não podeis compreender, e isso vos aborrece, atrapalha os vossos cálculos e afasta os ventos das vossas velas. Anne, e Arlena Towers houve força maravilhosa. Lembra-se do que se passou? Lembra-se do que lá se passou? Pergunta. Anne, claro que sim. Conversamos e tão agradavelmente. Falei contigo do mesmo modo que W.A. está falando hoje, propondo-me ajudar-te e animar-te nos trabalhos. Disse-te
que tinha estado a procurar meios de comunicação e que eu sabia que tinhas de chegar a este ponto, lembras-te dos meus agradecimentos à pessoa que te trouxe para nós? Pergunta. Aqui Feda observou que Anne dera um pulinho. Anne, fiquei tão contente que até me excitei. Sabes que em Arlena Towers senti um grande choque? Pergunta. Lembras-te que passei meus braços em torno do teu pescoço? Pergunta. Percebes-te isto? Pergunta. Era tão prodigioso aquilo de eu poder falar-te como outrora. Eu, em Arlena Towers, senti-me no apogeu da força. Este ponto é muito importante, porque depois daquela sessão recebi um cabograma de Wyckoff dizendo que Valentine fora descoberta em fraude. Anne, não tenho bastante experiência de Valentine para falar, mas sei que nada fraudou naquele dia. W.A. Você sabe que há forças psíquicas e que, em certas condições, essas forças, sob forma de palavras e ação, atuam. Quando essas forças acumulam em alguém, você poderá sentir, ouvir e ver, sem que isso esteja debaixo do nosso controle. Nesses casos, o médico pode, às vezes, ser impedido a, inconscientemente, fazer algo por si mesmo. O que nós queremos que se faça, transforme-se em ação. Deixe-nos arrastar pela correnteza do pensamento, em vez de resistir a ela. Anne. Na curta experiência que tivemos com Valentine, aceitei-o como um admirável médico, e o mesmo pensam outros daqui. Valentine estava para vir com The Wyckoff, mas a descoberta de qualquer coisa mudou tudo. W.A. Não vem então Valentine? Pergunta. Não, Anne, que pena. W.A. Que pena sim, você devia ter arranjado as coisas de modo que não pudesse haver fraude. Em matéria de fenômenos físicos, é fácil provocá-los com aparência de fraude. Um dia explicaremos isso. Eu desejava controlar Valentine, havendo condições simpáticas, ele seria impotente para fraudar. Anne. Estive em Arlena Towers. Apresentei-me de modo que quase me podia sentir, e os espaços tinham medo de que não te convencesses da realidade da minha presença. E há espaços, tinha medo de que não te convencesses da realidade da minha presença. Não me senti completamente materializado naquele momento, estava apenas eterizada, mas julguei que me pudesse ver. Recordas de que te falei de Dennis na escola? Pergunta. E havia lá mais alguém comigo, um índio que me ajudava na comunicação. Possuía um tremendo poder, não te lembras de um som peculiar? Não voz, mas um som como de qualquer coisa esfregada? Pergunta. Tive muito boa impressão da minha voz. Espero que Valentine ainda venha. Mais tarde tem que vir. E então hei de ver o que poderei realizar em condições que afastem qualquer dúvida. Valentine parece-me homem de confiança. W.A. Todos esses médicos são muito engraçados, Feda. Não penso assim, W.A. W.A. Parecem um tanto pancadas, um tanto desviados do normal. Valentine, entretanto, deu-me ideia de um homem decente, já foi experimentado por muitas pessoas de valor. Aqui subitamente surgiu o nome de Tanner. Feda declarou que algo estava sendo feito para trazê-lo. W.A. Já encontrei Tanner por aqui, foi meu conhecido na terra. Sim, também nós conhecemos Tanner. Está ele nessa esfera? Pergunta. W.A. Não está em nosso plano, mas tenho visto, não tardará a vir para aqui. Tem que realizar coisas e encontra dificuldades, mas vencerá. Eu e Anne havemos de trazê-lo, apesar dos embaraços da sua adaptação. Há que se modificar muito, mas já anda a caminho. John o tem ajudado. Tanner possui fotografias, uma coleção com as quais quer fazer qualquer coisa. Tem lá a sua ideia. Neste ponto, Feda falou de alguém morto por um tiro. Feda. Não era parente, apenas simples conhecido nosso, mas o fato nos doeu, bastante ligado a MHC, jovem prometedor. Tudo por causa de uma mulher. Envolveu-se com ela e atrapalhou-se, mas não teve intenção de matar-se. Foi vítima do estado de abstração em que caíra. Estava olhando ou examinando uma arma quando o desastre ocorreu.
Breve saberei mais sobre o caso e vocês se interessarão. WH. WA. Intempestivamente para mim, com quase dramática insolência. Você conhece Moira, Herbert? Ela ainda está na Terra, onde eu a ajudo às vezes. Ajudei-a muito particularmente há bem pouco tempo e mais de forma mental do que física. Tenho procurado governar sua mente. Quero elevá-la mais e mais. Gosto de Moira. Conheço-a hoje mais do que quando estava na Terra. Naquele tempo não a conheci bem, mas agora estou habilitado a frequentá-la e compreendê-la. Anne, há uma possibilidade de seres convidado para voltar à América, mas não estamos ansiosos por isso. A oportunidade se apresentará. Se não queremos que vás, nem por isso te impediremos de ir, mas é melhor que não vás já. Tem muitos que fazer aqui, na obra de psicografia e comunicação falada. WA para Madame Bradley. Você está pensando numa visita que quer fazer. Visita curta aqui perto. Está achando que é maçada e na dúvida se vai ou não. Sou de parecer que deve ir para mim. Você esteve há pouco numa reunião onde se debateram coisas muito interessantes. Uma salada de ideias e pontos de vista. Breve irá comigo a outra. Naquela reunião, uma cara bastante engraçada, divertiu muito, tão solene. Também você parecia divertido, Feda. Sua irmã e WA estiveram tentando pancadinhas na cabeceira de sua cama. Pareceu-me ouvir qualquer coisa, mas sons quase imperceptíveis. Aqui, Feda notou que WA fez sinal que sim e disse: da próxima vez agiremos melhor. Madame Bradley para Anne. George está com você? Pergunta Anne. Sim, mas não pude trazê-lo. George está mais desenvolvido do que poderás supor. Neste plano o tempo é diferente e contato de acordo com o desenvolvimento. George tornou-se um grande auxiliar meu. Para ele foi muito melhor vir para aqui. Muito melhor. Na Terra teria perturbações pulmonares. Não costuma vir à Terra com frequência. Eu sim, porque tenho trabalhos a fazer. Há tantos de nós aqui que vieram antes. Parece que na Terra não se faz muito para a preservação da vida. E depois uma pausa. F. Casou-se de novo. Isso não me incomoda. Ele ainda está no corpo físico como vocês. Não importa. A princípio a morte surpreende-nos, mas só a princípio. A mim o fato de ter morrido não me aflige mais. Neste plano, George é mais que uma criança. Enche-me o horizonte. Há outro rapaz que anda com ele, um que passou há muito tempo. Lembra-se de Irving, de como era hábil, mas de temperamento difícil? Pergunta. Vejo frequentemente, mas formado e definido. Na Terra escrevi e tinha ainda outra ocupação. Moreno, pálido e não bonito, passou subitamente moço ainda. Parente próximo de M.A. Com certeza lembraste dele. Era feliz na Terra, mas apenas a espaços. W.A. Admirável entrar nesta nova vida. Aqui sabemos que fazer o que nos parece direito é o certo. Por isso queremos fazer o que sentimos direito. Vocês na Terra quase sempre sabem o que é direito, mas não fazem. Quando, porém, se certificam de que existimos, e existimos num plano ou em condição para a qual todos têm que vir mais tarde, só aí todos procurarão fazer o que for possível para bem se preparar. A incerteza é que faz a gente fraca, moral. A incerteza é que faz a gente fraca, moral, mental e espiritualmente. Os que vivem na Terra não se sentem seguros de si. Isso parece sermão moral, mas eu hoje sei o que digo. Esse homem da América, Valentini, pode auxiliar muita gente. É preciso que vocês cuidem dele, que o defendam, que o encorajem e compreendam. Havemos de fazer o que for possível. Estou certo de que Valentim vier à Inglaterra falar com vocês o que fez na América. Tudo depende das condições. Se acharem que podem fazer alguma coisa, nós daremos daqui nossa ajuda. Neste momento ele está como quem levou uma pancada no crânio, porque não lhe sugere que venha e continue? Pergunta Anne. Não vás à América ainda, e lembre-te de que eu disse de Valentini.
Naquela ocasião, em Arlena Towers, esse homem revelou-se admirável. Como poderia saber tudo quanto eu quero dizer? Pergunta. Tu não ignoras o que eu disse, sabes que eu disse tudo quanto quis dizer. Valentim não me parece capaz de artes extraordinárias. Experimentai-o de novo, em boas condições. Tenho que me ir agora, meu amor para todos. W.A. Meu amor também para vocês dois. Não se amofinem a respeito de odiar. Estejam prontos para a luta. Daqui os ajudaremos em tudo. Podemos fazê-lo. Assim terminou a sessão. Depois de 2 horas de conversa com 2 personalidades distintas, os espíritos desencarnados de W.A. e de minha irmã revelaram-se vivos, inteligentes, alertas. Com a maior evidência comprovada a identidade de ambos, de um modo que palavras não podem dizer, mas que nos tornou reconhecíveis sem a menor sombra de dúvida. Isto forma agora um conhecimento meu, não uma crença. Nota bem, um conhecimento. Sei que não há morte, a vida na Terra não passa de sombra da existência. Vivemos por toda a eternidade, de esfera em esfera, e à medida que aprendemos e nos desenvolvemos, aproximamos-nos mais e mais da inteligência do grande e incompreensível Deus que é a inspiração do universo. Supor alguém que depois das revelações que tive, possa eu dar a mínima importância ao modo pela qual os críticos científicos procuram interpretar a minha evidência? Pergunta. Os incrédulos vão recorrer às grandes palavras da época, telepatia e subconsciente, ou outras assim elementares, semelhantes teorias, porém reduzem-se a nada diante da conversa de 2 pessoas ou espíritos, ambos íntimos, meus e de minha mulher. Conversa que se mantém com as vozes exatas que tinham ambos na Terra. Se a ciência quer esclarecer-se quanto a comunicações psíquicas, espíritas devem abordar o assunto de modo diferente, mas muitos cientistas ainda se revelam aferrados a essa velha e infantil explicação telepática. Lembram moscas humanas e se alimentarem dos monstros, dos monturos, nos monturos da inteligência. Vou repassar os pontos mais sugestivos da admirável sessão e da incontestável evidência que me foi proporcionada. O telegrama recebido de The Wyckoff tinha me perturbado. As experiências na América constituíam a base da minha excitação da sobrevivência. E era uma força que me levava aos estudos e a partir daquele momento me dediquei. Tal telegrama poderia ter destruído essa base. Não fez, mas deixou a minha aceitação geral dos fatos como que apoiado numa débil camada de gelo. Observo de começo algo notável. Minha irmã e W.A. sabiam desse meu estado de alma e logo que pôde pôr-se em comunicação comigo, amontoaram evidências sobre evidências, de modo a plenamente convencerem a mim e ao mundo. Eu havia ido à casa de Madame Leonard com a inteligência alerta e preparado para tudo, de modo que me assombrei quando logo no início Feda me anunciou: sua irmã está aqui, também W.A. O nome e o sobrenome de W.A. foram me dados por extenso. Imediatamente depois desse anúncio falaram os dois, e ambos se referiram ao livro que eu andava trabalhando desde o caso da América. Ambos sabiam que naquele momento eu, e em consequência do telegrama de The Wyckoff, a obra oscilava entre 2 pontos de vista. E ambos pediram-me que me definisse imparcialmente. A referência ao odiar foi algo extraordinário. O nome por extenso e o sobrenome desse velho foram pronunciados, sendo de notar-se que na família é exatamente assim. Odiar, que o tratam. A nossa entrevista foi citada. W.A. sabia tudo desse meu encontro e do mais que houve entre nós. Quando me avistei com ele, lhe disse da minha comunicação com o espírito de W.A. O velho recusou-se
a crer, apesar das provas que dei. Mais tarde enviou-me por via legal uma carta intimatória para impedir que eu publicasse qualquer coisa a respeito do caso, visto como tal publicação poderia ter efeito desastroso na saúde de vários membros da família. Aborreci-me, enfureci-me com a intimação e levei 10 dias para dar resposta. Resposta, aliás, cortês, em vista da consideração que lhe tenho. Declarei-lhe que não me era possível admitir nenhuma interferência quanto ao que pudesse escrever. Recusei-me a aceitar a intimação. A consequência é que estou a utilizar das provas a mim fornecidas por WA. E não há pessoa inteligente que não perceba a enorme importância disso. Tivesse eu fraquejado e por mal entendido sentimentalismo abandonado tão excelente arma, um grande dano estaria feito ao valor da minha descoberta da verdade. A dificuldade maior do espiritualismo está sempre no lado pessoal. A mentalidade de certas criaturas é desnorteante. Ainda que a maior parte dos homens repilha com indignação a pecha do ateísmo, no fundo detesta qualquer referência à vida espiritual, porque semelhante atitude, além de tonta e ilógica, essas pessoas olham para as comunicações espíritas com horror, em vez de aceitá-las como uma descoberta de grande beleza. Gosto de odiar um velho Getman, de vida irreprochável e bondoso para com todos que o cercam, entre ele e o George W.A. Houve mútua afeição e compreensão esplêndida. Apesar disso, quando lhe contei a minha comunicação com o W.A., recebeu-me com sarcasmo. Esse é o motivo de W.A. aparecer neste livro apenas indicado pelas iniciais. As referências aos meus trabalhos como orador são interessantes. Várias conferências fizeram aqui na América, mas tenho repugnância pelo falar em público. Na quinzena anterior a esta última sessão, tive 2 convites para falar. E um terceiro via véspera, recusei-o a todos porque tais conferências viriam atrasar a composição do meu livro. A observação de W.A. sobre a grande amizade que o ligava à minha irmã fere uma corda de grande interesse. Não se conheceram na vida terrena, mas na vida do além. Procuraram-se e ligaram-se para ajudar-me, justamente pelo vivo interesse que no mundo eu sempre mostrei para com ambos. Ela está mais espiritualizada, isto é, compreensível dados o caráter de Anne e os 10 anos de seu desenvolvimento em outra esfera. As referências de W.A. a minha certeza tinha muita significação, e o que disse da miserável saúde de Anne na Terra mostra um conhecimento que isso poderia ter adquirido por informação recebida no além. Vamos agora analisar o caso da América, de enorme valor do ponto de vista evidencial. Sua extrema importância torna necessário que eu frise os seguintes pontos. A sessão fora anônima, a médium não me conhecia. Durante minha primeira conversa com W.A., a 28 de agosto de 1923, nenhuma menção fizera eu relativamente à América, embora W.A. houvesse declarado que muito sentiria não se ter comunicado comigo em outra sessão. Antes de assistir à presente sessão, eu não tinha a menor ideia, nem a menor esperança de que pudesse comunicar-se com Anne. Esperava apenas comunicar-me novamente com W.A., mas sem nenhuma certeza disso. Quando o Feder me declarou que Anne estava presente, determinei cá comigo propor-lhe uma pergunta teste, coisa decisiva, dada a natureza perturbadora do telegrama de The Wycroft. E compreendendo que a minha teoria da solução ou do abandono de um problema de tremendo interesse humano era um dilema, tive especial cuidado em formular esta pergunta, de modo a não permitir qualquer resposta evasiva. Recapitulemos a situação. Eu estava em Herefordshire diante de uma médium que não me conhecia. Pedi aos espíritos que me dessem notícia do que sucederia na América, fatos que ali na sessão só eu e eles podíamos conhecer. Em absoluto, eu considerava essa pergunta em condições de, caso respondido de modo adequado, provar de modo perfeito, e além de qualquer dúvida, a sobrevivência depois da morte. Considere-se a pergunta com as palavras exatas com o que a formulei. Quer perguntar a W.A. se ele ou minha irmã estiveram presentes em Arlena Towers? Pergunta.
A frase não dá indicação prática de coisa nenhuma, podia referir-se a qualquer acidente trivial da vida terrena de ambos. E a Arlena Towers podia ser localizada em qualquer parte, mas na resposta, eles imediatamente a localizaram na América. E a seguir, um incidente exato foi posto em discussão. Ambos sabiam e falaram da minha preocupação mental e das minhas cogitações decorrentes do telegrama de The Wyckoff antes que eu me referisse a esse despacho. Com muita exatidão, minha irmã relatou o sucedido na América. Recordou o que me disse quando a minha obra e também o seu agradecimento de The Wyckoff por haver me posto em contato com ela. Suas referências a Valentine foram extraordinárias e a análise do caráter desse médico foi exata. Continuando a montar provas, minha irmã relembrou o que então me disse do meu filho Dennis na escola de Donside. Referiu-se ao índio Cocum que o auxiliara e por apoio em contato comigo. Mencionou os sons arranhados que ouvimos antes que ela falasse. Sons que eu não julguei de interesse a notar na ocasião, mas que The Wyckoff observou por achar fora do comum. O caráter desta criação, desta citação de um fato significante, apresenta extraordinário valor evidencial. Onde também se refere à sua própria voz, que estava muito boa. Revelara-se realmente ótima, direta e clara, com todas as belezas de sua cultura e cadência. W.A. declarou ter estado presente à sessão de Arlena Towers, sem poder materializar sua voz no grau necessário para fazer-se ouvido por mim. Mas disse que desde aquele momento, tanto ele como Anne compreenderam minha opinião sobre Valentine, e para destruir qualquer sombra de dúvida que ainda pudesse substituir minha irmã, declarou: e isto constitui argumento de valor absoluto. Como poderia Valentine saber tudo quanto eu desejava dizer? Perguntou. Com esta pergunta obtive a mais incontestável prova jamais concedida a um ente humano sobre a vida depois da morte. A vida de personalidades que desapareceram do mundo e, no entanto, podem, de outra esfera, conversar conosco com a mesma voz que tinham e compreender-nos e ajudar-nos na solução dos nossos problemas terrestres. Era algo magnificente. Sem passadas eras, o conhecimento disto existiu e foi ocultado dos homens ou barrado em sua aceitação é coisa que não saberei dizer. Quanto a minha opinião é que, por mais assombrosos que sejam os progressos materiais da ciência, por mais maravilhosos que nos apareçam os conhecimentos humanos, nada vale diante do clarão cegante desta esplêndida realidade. Depois da momentosa sessão de Arlena Towers, a sequência de provas que obtive foi coisa tão extraordinária que tenho de dá-la como dos fatos de maior evidência jamais conseguido neste mundo. Mal eram feitas as perguntas, já haviam as respostas, extremamente claras, sem vacilações de pausa, com espontânea citação de nomes ou com introdução de comentários de muito propósito. Minha mulher perguntara à minha irmã: George está com você? George era o filhinho de Anne, e ela imediatamente o descreveu na sua idade de desenvolvimento, falando da sua fraqueza pulmonar e de sua morte precoce. Também se referiu ao segundo casamento de F, sobre o qual filosofou de um modo pessoal. Tudo foi como que se Anne e W.A. estivessem apostados em proporcionar-me todas as provas de valor evidencial que eu desejava. Depois de debatido o caso de Arlena Towers, e a propósito de nada, subitamente W.A. mencionou o nome de Tanner, dizendo que o conheceram na Terra e o encontraram no além. Deu-nos o seu nome por extenso, e o efeito foi prodigioso. Tanner morrera um mês antes, mais ou menos, e era bastante conhecido de mim e de minha mulher, como também o foro de W.A.
As referências a Tanner mostraram-se perfeitas, e W.A. também se referiu ao irmão de Tanner, John, que falecera anos antes. Em adição a todas estas provas de valor excepcional, tenho comigo a maior de todas, mas que as palavras não traduzem. Minha impressão pessoal, minha sensação de estar em contato com essas personalidades que eu conhecia na Terra e agora viviam no além. Compreendendo perfeitamente que para pessoas de medíocre inteligência pode ser perigoso o conhecimento das comunicações espíritas. Se as limitações mentais das criaturas se confinam às estúpidas convenções terrenas, muito provavelmente seriam vítimas de um choque capaz de fazer fugir apavoradas. A filosofia dos espíritos nas esferas mais altas não se coaduna com a cômica filosofia destes subúrbios terrestres. W.A. foi na Terra um homem excepcionalmente hábil, e lá no além parece determinado a provar o fato da vida depois da morte, após prová-lo de modo que fique acima de qualquer dúvida. Conhecendo-me como me conhece, sabia já na Terra e sabe hoje que não liga a mínima importância aos nossos códigos de convenções. Sabia e sabe que não me importa nem no mínimo a opinião do mundo, e que na minha pesquisa da verdade quero utilizar-me de todas as partículas da evidência, por mais pessoais e delicadas que sejam. Medo é coisa que não existe em mim. Quando obtive a confirmação dos fatos ocorridos em Arlena Towers, claro que me impressionei com o altíssimo valor das provas, mas isso não seria significar para os outros tanto quanto para mim. Impressionei-me com a nitidez da evidência, não há dúvida, mas nada obtive de novo, convencido de que já estava. Essa confirmação não passou de mera ilustração do já sabido. A perspicácia de W.A. fez-lo compreender a situação e daí sua ideia de dizer algo que me chocasse, me estimulasse a emoção. Depois daquele verdadeiro banquete de provas para o uso da multidão, W.A. proporcionou-me um manjar de certeza exclusiva quando, sem aviso, dramaticamente falou de Moira. Tal reverência naquele momento e na presença da minha mulher arriscada. Ele sabia tudo a respeito de Moira e dos delicados laços de amizade que nos prendiam. Ora, W.A. fora na Terra um grande amigo de minha mulher e, portanto, não ignorava que a referência poderia causar sofrimento, mas também sabia que, com essa referência, ele me proporcionava uma nova prova de extraordinário valor, mas que quantas pudesse existir. Maior que quantas pudesse existir. Deu-me essa prova absoluta, a sobrevivência, ao mesmo tempo a lição da filosofia mais alta que era agora a dele, e prova que o era unicamente para mim e minha mulher, dado o íntimo do assunto. Nada mais tenho a acrescentar sobre este ponto, a não ser que a revelação de W.A. determinou um debate de 2 horas, debate que terminou num completo acordo entre mim e minha mulher sobre o valor excepcionalmente probante da referência a Moira. Experiência maravilhosa. Durante 2 horas sem interrupção, assuntos de interesse eminentemente pessoal foram discutidos com a maior inteligência pelos espíritos de W.A. e de minha irmã, e ambos mostraram-se apostados em amontar provas que esmagassem de modo mais absoluto qualquer dúvida sobre a sobrevivência. A vida é eterna, mas nós humanos, atolados no pântano da matéria, sucumbimos com tanta frequência às carícias terrestres que raro podemos elevar nosso espírito aos cumes altíssimos da compreensão. H. Dennis Bradley, Rumo às Estrelas.